E Dilma Rousseff segue aí fazendo história e deu ruim pro Donald Trump. Ó, o Trump virou chacota lá na China. Quem me segue lá no Instagram já viu, mas quem não segue, ó, vai ver aqui, ó. Trump tava defendendo aí não comprar nada chinês, só que ao mesmo tempo ele tava usando um power bank de uma empresa chinesa. Aí já todo mundo lembrou da porta-voz dele que tava literalmente dizendo: não comprem produtos chineses, enquanto usava um vestido feito na China. Muito bom. E o Trump aí teve uma traição essa semana que deixou ele irritado. O governo dos Estados Unidos chegou aí a reagir duramente e, ó, vou falar, em meses de Trump, em nenhum momento o governo estadunidense reagiu ao Brasil duramente a nada do que o Brasil tenha feito ou a nada do que o Lula tenha falado. O que mostra que a maneira como o Trump tá lidando com o Milei é assim: pô, esse cara é meu fã, ele tem que fazer o que eu mando. Senão eu vou ficar bravo com ele e eu vou realmente usar de imperialismo contra ele. O que aconteceu? Vamos lembrar que na semana passada Lula esteve na China, Globo News ficou aí disseminando fake news contra a Janja e porque precisava ali de uma cortina de fumaça para abafar que a viagem do Lula à China foi talvez a mais importante de um chefe de Estado a outro na história do Brasil. Porque o Brasil está fechando acordos comerciais com a China que vão aí perdurar pelas próximas décadas. É a primeira vez que temos aí o país mais desenvolvido e mais poderoso do mundo 100% ao lado do Brasil. Nunca teve isso. Quando os Estados Unidos era o país mais desenvolvido e mais poderoso do mundo, talvez hoje alguns digam que é o mais poderoso, desenvolvido nem de longe, os Estados Unidos usavam de imperialismo com o Brasil e com toda a América Latina e com todos os países aí do sul global, que é: eu vou usar vocês, dar golpe de Estado aí, financiar golpe de Estado no seu país, colocar um governo que faça com que vocês sejam nossos escravos. É assim que eles nos tratam. Agora não. Então, o que aconteceu? O Milei não esteve, mas a Argentina mandou ali representantes, porque teve um fórum da CELAC, que é a Comunidade dos Estados da Latinoamérica e Caribe, com a China. E nesse fórum, vários países latino-americanos passaram aí a abrir seus mercados para a China e vice-versa. A China está pegando ali muitos aliados. O presidente chinês discursou no fórum e falou que, olha, a gente tem que apoiar mais o multilateralismo e que cada um tem independência de fazer negócios e fazer comércio com quem quiser, da maneira que bem entender. Sem barreiras, sem tarifas, sem esse tipo de coisa. Vamos lembrar que o neoliberalismo, que é a doutrina econômica que a Rede Globo sempre pregou, e que sempre pregou por quê? Porque é a doutrina econômica que os Estados Unidos e a Inglaterra tentaram impor ao mundo aí desde o fim dos anos 70, anos 80, principalmente pelo Reagan e pela Thatcher. Reagan aí que era o cara dos golpes de Estado dos Estados Unidos, cruelíssimo, e a Thatcher também. Aliás, a melhor coisa que eles fizeram foi morrer, a melhor coisa que eles fizeram na vida foi morrer. Quando a Thatcher morreu na Inglaterra, teve festas em todo o país. Todo mundo comemorou a morte dela, inclusive gritavam: a bruxa tá no inferno, vou beber, vou gritar e comemorar porque a bruxa tá no inferno. Era assim a música que gritava aí quando ela morreu. Esses dois neoliberalistas levaram aí pobreza a muitos lugares, só que naquela época eles tinham toda a potência industrial. Então era bom para eles que nós abríssemos todos os mercados, sem tarifa para ninguém, livre comércio total. Por quê? Porque aí eles iam comprar da gente bem baratinho frutas, verduras, legumes, soja, enfim, o que é que eles precisem, porque a sua população quer comer bem baratinho, né? Eles querem tomar um cafezinho brasileiro de manhã, mas tem que ser bem baratinho, eles não querem pagar caro. E a gente ia comprar deles o quê? Maquinário, carros, shampoos, bens aí que são bens industriais. E aí o que acontece? Eles se desenvolveram e nós cada vez mais pobres. Todo governo brasileiro, o governo Fernando Henrique foi assim, o governo Temer foi um pouquinho assim, que tentou aí seguir a doutrina aí dos Estados Unidos, causou miséria na população. Pois bem, eis que hoje quem tem aí a vantagem com o livre comércio não são mais os Estados Unidos da América. Hoje quem tem a vantagem com o livre comércio são os países do sul global, que conseguem produzir a um custo mais barato, porque hoje já temos o maquinário. E aí tem uma coisa hoje que não tinha naquela época, que é a China está muito mais avançada que os outros países, e a China vende o maquinário para os países do sul global produzirem. Porque a China quer industrializar todo o sul global, quer que todos os países sejam industrializados. E a China tem inclusive o maquinário, que é o que eles estavam ali de uma maneira extremamente
hipócrita cobrando, que é, olha, não podemos mais ter emissões de carbono, não podemos mais isso e aquilo. E a China tem maquinário para construir já, e a Estados Unidos e a Europa não têm esse nível de tecnologia, para construir parques industriais gigantescos com zero de emissão. Ou seja, que não agride em nada a natureza. Inclusive, uma das montadoras chinesas que vai investir 6 bilhões no Brasil vai ser para um parque industrial que vai produzir carros sem poluir o meio ambiente, zero de emissões. Aí você vê, peraí. Então, até no papo hipócrita dos Estados Unidos e da Europa, de falar, não podemos mais agora fazer mal ao meio ambiente, que você fala, Thiago, como é que isso é hipócrita? É hipócrita porque eles são os que mais fazem mal. E aí eles fazem, então não podemos fazer mal ao meio ambiente, mas nós vamos continuar fazendo o que estamos fazendo, inclusive vamos ampliar, porque a Europa, quando começou a brigar com a Rússia, a Europa ativou termoelétricas que gastam muito, olha, que agridem o meio ambiente muito mais do que qualquer outro tipo aí de geração de energia. E aí o que a Europa fala, mas você, Brasil, não pode explorar petróleo, porque, pô, petróleo faz mal. Tem que deixar para as nossas empresas europeias explorarem o petróleo. Você, Brasil, não pode se industrializar, porque, pô, você vai se industrializar, vai agredir o meio ambiente? Só a gente pode. Ativa outra termoelétrica aí, vamos ferrar o meio ambiente mais ainda. É isso que fazem. Então, é um papo hipócrita deles. Então, quase sempre que você vê, principalmente aí na grande mídia, você vê gente que é ambientalista ligado a essas ONGs dos Estados Unidos, o objetivo dessas pessoas não é melhorar o meio ambiente, mas de jeito nenhum. É usar esse papo para que os países do sul global não se desenvolvam. Em nada. Enquanto eles, sim, se desenvolvem agredindo o meio ambiente mais do que jamais agrediram antes. E eles não vão lá falar, ó, Estados Unidos está errado aqui. Não. Vão falar, ó, Brasil, não explore petróleo, porque, pô, não pode. E aí toda vez que você vê alguém, tem uma parte da esquerda no Brasil que é 100% a favor disso, saiba, eles estão te mentindo, tentando fazer você de otário ou otária, para o Brasil ficar estagnado, e eles não estão nem aí para o meio ambiente. E aí, hoje, quem está realmente ligando para o meio ambiente, que são algumas grandes empresas da China, estão fazendo o quê? Estão construindo parques industriais com zero de emissão de carbono e reformando os atuais parques industriais para ter zero de emissão. Vê se isso está sendo feito em massa pelos europeus. De jeito nenhum. Inclusive, isso tem que ser repetido porque a imprensa não dá destaque nenhum, reativaram termoelétricas. Enquanto isso, Dilma Rousseff, essa semana, entrevistou Gustavo Petro. Gustavo Petro é o presidente da Colômbia. Ele está na China, está até agora na China, ficou dias na China, depois que acabou o fórum da CELAC. E, segundo ele mesmo publicou, ele está abrindo a Colômbia para a China e abrindo a China para a Colômbia. O Gustavo Petro teve uma entrevista com a China para a Colômbia entrar no banco do BRICS e ter acesso aí a aportes bilionários. Quem também aí traiu o Trump foi o Milei, já expliquei aí que ele traiu e tudo mais, mas não expliquei o motivo. O Milei fechou, no começo do ano, um swap cambial com a China. Tiago, o que é um swap cambial? De 5 bilhões de dólares. Funciona quase como um empréstimo que a China faz à Argentina. Depende do país, o swap cambial é só uma troca. Depende de como está a economia do país, já é mais um empréstimo. A Argentina tem uma moeda que ninguém quer. Se alguém hoje chega para você e fala, olha, você me dá R$1.000 e eu vou te dar o equivalente a R$1.000 em pesos argentinos, você quer? Não, né? Porque daqui um mês, esses R$1.000, esses mesmos pesos argentinos vão valer R$900, 800 ou 500. Talvez daqui um ano valha R$100 esses pesos argentinos. Já os seus R$1.000 vão valer muito mais pesos argentinos para outra parte, quando se quiser vender lá na frente. Então, a China fez um acordo com a Argentina que é o seguinte, olha, a gente vai comprar 5 bilhões de dólares em pesos argentinos e, em troca, vocês vão ter 5 bilhões de dólares equivalente a isso em yuan chinês. Yuan chinês. Desdolarização. A gente usa o dólar aí como valor de métrica, para você ter, plantonista, ter uma ideia do valor. Aí o equivalente a 5 bilhões de dólares. Mas é em yuan com peso argentino. Se o peso argentino desvalorizar, e vai, a Argentina paga isso para a China depois, quando forem destrocar. Ou, se não forem destrocar, a Argentina vai pagando a China e compensando pela desvalorização da moeda. Então, é praticamente um empréstimo. A Argentina fica com uma moeda que tem liquidez, que não vai desvalorizar, e a China está com uma moeda que é podre, que está desvalorizando sem parar, mas a Argentina vai pagando para a China, dando mais,
pouco a pouco, caso desvalorize. Se não desvalorizar, ok, foi uma troca. Isso facilita com que um país faça negócio com o outro. Porque quando empresas chinesas quiserem fazer negócios com empresas argentinas sem usar o dólar, elas conseguem fazer uma operação no mercado financeiro direto de até 5 bilhões de dólares, veja, direto de yuan para peso argentino. E o dólar esquece o dólar. Veja, sem precisar converter para o dólar e depois fazer a conversão como é feito no mundo inteiro. A China está avançando. O Trump falou, isso foi no começo do ano, falou que não, que isso era inaceitável e tudo mais. O Milei fingiu que não viu. O Milei depois foi para os Estados Unidos tentar tirar foto com o Trump. Trump não tirou foto com ele. Trump não recebeu o Milei. Estranho, né? Vai um chefe de Estado para outro país e não é recebido pelo seu homônimo, pelo outro chefe de Estado. Milei já foi várias vezes sem ser recebido. E essa semana a Argentina dobrou a aposta. Milei fechou um swap cambial de 10 bilhões de dólares com a China. Agora os Estados Unidos estão assim. A Argentina está aberta, 100% aberta para a China. Digo mais, o Milei deve estar pensando que ideia burra que eu tive, que foi de não entrar no BRICS. O Alberto Fernandes deixou tudo encaminhado, foi anunciada a Argentina no BRICS, e aí eu tive essa ideia burra. Iam ser membros plenos do BRICS. Plenos, né? Nem ser os que foram agregados depois, não, plenos. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!